Olá, meu irmão, seja bem-vindo ao canal Escola de Pregadores. Eu me chamo Leonardo Félix e hoje nós trataremos sobre o tempo da pregação. Muita gente, na hora de pregar, de preparar o sermão, fica na dúvida quanto tempo deve durar a sua pregação: 10, 15, 20, 30 minutos. Existe uma regra absoluta para isso? Então nós iremos conversar um pouco e eu gostaria de passar para você algumas orientações. Fique conosco e confira! Quanto tempo deve durar uma pregação? Você talvez esteja aí buscando uma resposta absoluta para isso. Eu quero lhe dizer que não existe uma resposta absoluta para isso. Mas na hora de você pensar no tempo da sua pregação, leve em consideração pelo menos dois fatores que são determinantes. Primeiro deles, a palavra de Deus, o texto que você vai expor, tá certo? O conteúdo que você vai expor, e os ouvintes, as pessoas que estarão a ouvir você durante a sua exposição, durante a sua pregação. Sendo assim, observe 4 coisas que vão determinar o tempo da sua pregação, tá certo? Então, atente para elas. Primeiramente, busque usar o tempo apropriado para a exposição do texto bíblico, tá certo? Cada texto, a perícope que você vai utilizar na sua pregação vai determinar o tempo que você vai precisar usar para fazer a sua pregação. Se você escolhe um texto ou escolhe uma perícope de 10, 15 versículos, certamente o tempo da exposição não será o mesmo. Além disso, um texto bíblico, muitas vezes, há conceitos que precisam de uma maior explicação. Por exemplo, se você vai tratar um texto que vai tratar sobre a justificação pela fé, certamente você vai precisar um pouco mais de tempo para poder explicar esse conceito, elucidar esse conceito na mente do autor bíblico. Então, perceba que a explicação do conceito influencia no tempo que você precisa para fazer a sua pregação. E aí, se você de repente está numa igreja aí ou num lugar que lhe dê 10 minutos, 15 minutos para fazer uma exposição de um texto que fala de um tema tão profundo como é a questão da justificação pela fé, você certamente terá dificuldades, e eu diria até que é uma falta de respeito, dar um tempo desse para explicar um conceito tão profundo e que requer tantas ilustrações e explicações para a gente poder compreender, tá certo? Então, primeira coisa que você precisa observar é isso. Olhe o texto, observe o texto e veja o tempo que esse texto requer para ser bem elucidado para as pessoas que estarão ali ouvir, tá ok? Segunda coisa que você precisa observar: conheça os ouvintes, as pessoas que estarão a ouvir você durante a sua pregação. Se você estiver pregando, por exemplo, para crianças, não é a mesma coisa de você pregar para adultos, ou pregar para anciãos. Uma faixa etária determina quanto tempo uma pregação deve ter. Então, se você está pregando, por exemplo, para idosos, certamente você não pode se estender muito, porque eles não vão ter a mesma disposição para lhe ouvir depois de 40, 50 minutos de pregação. Então, você precisa observar isso. Muitos às vezes se queixam que estão sentindo incômodo, dor e tal, essas coisas aí. Mas aí você precisa ter a sabedoria, o bom senso para poder determinar isso. Em igrejas, normalmente, nós não temos um público apenas, nós temos várias pessoas que estão ali. Então, assim, procure conhecer, converse com o pastor, procure saber quanto tempo ele gasta normalmente ali para que o seu público possa se manter ouvinte e atento àquilo que você está pregando. Então, assim, conheça o público, tá certo? O público é muito importante na hora de você determinar o tempo que você irá fazer a sua exposição. Em terceiro lugar, não é regra, mas normalmente uma pregação, uma boa exposição, ela pode ser feita entre 30 e 40 minutos. Eu diria que aí entre 30 e 40 minutos você tem tempo suficiente para fazer uma exposição, apresentar uma única ideia. Lembre que a gente já falou em outros vídeos aqui que qualquer sermão bem feito, ele deve ter uma única ideia. Então você só vai transmitir uma ideia, vai reforçar, vai provar, validar e aplicar essa ideia à vida das pessoas. Então 30 e 40 minutos é suficiente. Agora, isso aqui é regra absoluta? Não. Particularmente, eu já preguei até 50, 1 hora. Se você observar as minhas pregações lá no canal da nossa igreja, da Segunda Igreja Evangélica Congregacional, aqui no YouTube, depois você dá uma passadinha lá, você vai perceber que há pregações que às vezes são 50, 1 hora, só que são exceções. Normalmente as minhas pregações ficam entre 35 e 40 minutos. E aí eu percebo que dá para as pessoas pegarem, dá para eu fazer uma exposição tranquilamente, apresentando lá o texto,
fazendo a explicação das divisões e tudo mais. Então, assim, 30, 40 minutos deve ser aí a média das suas pregações. Não é regra, mas aí certamente você vai perceber pelo bom senso que é suficiente para você fazer a explicação do conceito bíblico e apresentar para as pessoas. Além disso, né, embora você leve em consideração o texto e as pessoas, considere o texto mais importante. Há uma expressão antiga que diz o seguinte: o texto é rei. Para o pregador, o texto é rei, porque o texto vai determinar o tempo da sua pregação e outros fatores, inclusive em relação à própria igreja, aquilo que as pessoas irão ali ouvir, como ouvir, o texto vai ser determinante. Lembre que na nossa fé, né, é muito importante que as pessoas escutem e entendam o texto. E aí, se você de repente escolhe pregar um texto em 15 minutos, quando em 15 minutos você não tem condições de fazer a exposição, certamente você vai estar ali pregando uma mensagem pela metade, uma mensagem que não foi completa, e isso vai gerar problemas. A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, assim, um pregador precisa dar prioridade à palavra, expondo a palavra para que as pessoas possam compreender ali os conceitos e assim depositar a sua confiança naquilo que Deus revela na palavra. Os ouvintes são importantes, saber que eles são jovens, que eles têm uma mente aí agitada, rápida e tudo mais, isso é muito importante, mas não pode ser mais importante do que a verdade, do que o texto bíblico, do que aquilo que o texto bíblico revela. Então, assim, levando em consideração esses dois fatores maiores, que são o texto, o conteúdo que você vai transmitir e os ouvintes, certamente você vai saber determinar quanto tempo deve durar a sua pregação. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você aí no seu ministério, né? E se você gostou aqui, deixe o seu joinha, compartilhe também esse vídeo e os demais desse canal com aqueles colegas seus, amigos seus que estão aí no ministério se preparando para pregar a palavra de Deus. Que Deus seja glorificado em teu ministério e até o próximo vídeo. Tchau!